Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta quarta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. De segunda a sexta-feira, 6:30 da manhã, você tem um encontro marcado aqui com o Reflexão e Vida, onde nós trazemos sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Sabemos que vivemos dias desafiadores e nada melhor do que alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa vida com essa palavra que traz vida, com essa palavra que é vida, é a palavra de Deus. Por isso que eu aproveito para te convidar a se inscrever aqui no canal, caso você ainda não esteja inscrito, e ativar o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. E eu quero também pedir para que você nos ajude a alcançar o maior número de pessoas possível através deste programa, compartilhando o link aí nas suas redes sociais. Basta você clicar aí em compartilhar e enviar para o máximo de pessoas que você puder, para que nós possamos, nesta manhã de quarta-feira, alcançar o maior número de pessoas que pudermos. Nosso propósito não é outro senão abençoar vidas através da palavra de Deus, tá bom? Bom, dados os recados, vamos então para a nossa reflexão de hoje. Nós estamos estudando o livro de Provérbios e hoje nós vamos refletir em apenas 2 versículos, mas que trazem lições profundas para a nossa vida. Provérbios capítulo 3, versículos 11 e 12. Provérbios capítulo de número 3, versículos 11 e 12, que nos diz assim: Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Olha que coisa interessante, eu quero começar aqui pelo versículo 12, fazendo um destaque sobre a importância de nós pais corrigirmos, repreendermos, disciplinarmos, orientarmos os nossos filhos. Nós vivemos numa geração onde muitos pais têm sido omissos em relação à sua responsabilidade na criação, na educação e na formação dos seus filhos. Alguns pais acham que o seu papel na educação dos filhos é apenas proporcionar a ele uma moradia, proporcionar a ele roupas, brinquedos, uma escola. Mas a verdade é que isso tudo ainda é muito pouco diante daquela que é a nossa maior responsabilidade em relação aos nossos filhos. Nós precisamos preparar os nossos filhos, nós precisamos ensinar os nossos filhos, como diz Provérbios 22:6, no caminho em que deve andar. Isso já chama claramente a nossa atenção para a necessidade de sermos exemplo na vida dos nossos filhos. Nós somos referência na vida dos nossos filhos. Eles naturalmente copiam e reproduzem muitas das nossas ações, muitas das nossas atitudes, muitos dos nossos comportamentos. Então, muito mais do que simplesmente apontar o caminho, nós temos como responsabilidade andar com os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Então, nós como pais precisamos entender que nós temos também esse papel de educar, ensinar, corrigir, disciplinar, para que eles estejam sendo preparados para a vida que os aguarda. Nós não podemos ser omissos diante dessa responsabilidade que temos, porque mais cedo ou mais tarde isso será cobrado deles. Então, se nós preparamos agora acerca do que eles vão viver e vão enfrentar lá na frente, eles vão estar muito mais fortes para vivenciar as suas próprias experiências. Então, cabe a nós orientar, educar, ensinar, mas também corrigir, repreender, para que eles entendam que a vida também é feita de limites, de regras, e
em toda área, em todo ambiente onde nós estivermos, vão existir regras e elas precisam ser observadas, elas precisam naturalmente ser cumpridas. Bom, mas o texto também chama a nossa atenção para a disciplina do Senhor. E o versículo 11 diz exatamente isso: meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. A gente sabe que no momento em que somos disciplinados, no momento que somos corrigidos, no momento que somos exortados pela palavra e às vezes por aqueles a quem o Senhor coloca como cuidadores e líderes da nossa vida, nem sempre é agradável e nem sempre é confortável ser repreendido, corrigido, disciplinado, exortado, nem sempre é confortável. Mas o que o texto nos ensina é que o Senhor, ele disciplina como demonstração de amor. Porque a disciplina, a correção, ela também precisa ser uma expressão de amor. Uma disciplina ou uma correção desprovida de amor, ela se torna pesada. Mas uma disciplina conduzida pelo amor, ela se torna um instrumento para a formação do nosso caráter, a formação da nossa espiritualidade e o nosso relacionamento com Deus. Então vai existir momentos na nossa caminhada que nós naturalmente seremos repreendidos, disciplinados, corrigidos pelo Senhor. E nós não podemos nos aborrecer, nos chatear com as disciplinas e as correções do Senhor. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça por causa da sua repreensão. Olha que nós vivemos uma geração que não gosta de ser repreendida. Interessante que vivemos numa geração que quer ter liberdade de expressão, mas não quer viver com responsabilidade essa liberdade. Porque liberdade não significa o direito de fazer tudo o que eu quero, mas de saber escolher aquilo que realmente vai me fazer bem. Ter liberdade não é poder fazer tudo o que eu quero, é poder saber escolher aquilo que realmente vai me fazer bem. Porque tem pessoas que acabam seguindo um caminho que é contrário àquilo que Deus espera para nós. Então observe que vai existir momentos em que o Senhor vai nos disciplinar, nos corrigir, nos exortar, nos repreender. Mas Ele não faz isso por ser um Deus carrasco, por ser um Deus que gosta de corrigir ou que gosta de chamar a nossa atenção. Essa não é a ideia. Deus faz isso porque Ele nos ama. Ele não quer nos perder. Ele não quer que nos desviemos dos seus caminhos. Ele não quer que nos afastemos da comunhão com Ele. E por isso vai existir momentos em que Ele vai realmente puxar a nossa orelha, nos disciplinar. E aí onde entra uma coisa que inclusive eu já falei aqui essa semana, é a importância de termos um coração ensinável, de ter um coração disposto a ouvir o ensino do Senhor e também ouvir a repreensão do Senhor. Uma coisa que eu acho muito bonita, já comentei aqui em outros programas, é a atitude de Davi. Davi não foi um homem perfeito. Ele teve suas falhas, teve seus erros. Mas uma coisa que me chama a atenção na vida de Davi era a sua disposição em reconhecer e confessar o seu erro e em aceitar a disciplina e a correção do Senhor. Quando, por exemplo, ele comete o pecado com Batseba e provoca a morte de Urias, o Senhor envia o profeta Natã para repreender. E quando o profeta Natã conta aquela metáfora, e Davi fica então indignado, e Natã diz: olha, esse homem é você. Davi não tenta se justificar. Ele não tenta justificar o seu erro, justificar o seu pecado. Não, ele admite realmente que errou. E aí quando a gente vai para o Salmo 51, que é uma oração
de Davi após ser confrontado, né, uma oração de confissão e de arrependimento, ele começa pedindo ao Senhor que se compadeça dele. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Ele já começa pedindo ao Senhor que seja compassivo, que seja misericordioso com ele. E aí, os versículos 3 e 4 dizem assim: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Veja que ele reconhece que pecou, ele confessa o pecado. Olha, eu realmente conheço as minhas transgressões, o meu pecado está diante de mim, eu pequei contra ti, eu tenho consciência do que eu fiz. E aquilo que o Senhor fizer, o Senhor está certo. Eu fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que o Senhor será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Aquilo que o Senhor estabelecer está estabelecido, porque eu sei que o Senhor é justo, eu sei que o Senhor é santo, eu sei que o Senhor é perfeito. No versículo 6 ele diz assim: eis que te agrada da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Se tem uma coisa que agrada ao Senhor é sermos verdadeiros. É confessar a Ele. Não adianta tentar esconder de Deus o pecado que Ele já conhece. Imagine que seu filho fez algo de errado e você sabe que ele fez, você viu ele fazer, mas quando você pergunta quem foi que fez ou se ele fez, ele nega ter feito. Isso é doloroso. Porque você sabe que fez, você viu fazer, e quando você pergunta, ele nega. E essa negação não é outra coisa senão uma omissão e uma mentira. Então, mas quando a criança ela reconhece, diz: olha, realmente fui eu que peguei, fui eu que quebrei, fui eu que fiz, fui eu que isso, e ela reconhece, você se conecta com aquela sinceridade, com aquela confissão da criança. E eu imagino que seja exatamente isso que o Senhor faz conosco também. E era isso que o Senhor fazia com Davi. Quando Davi reconhecia o seu pecado e confessava diante de Deus, o Senhor se conectava com Davi. Ele conhecia o coração de Davi, sabia da sinceridade de Davi. Então, quando nós reconhecemos e confessamos ao Senhor, nós nos conectamos com o Senhor. Isso não tira de Deus o direito de nos repreender, de nos disciplinar, de nos punir se necessário for. Davi foi perdoado pelo Senhor, mas ele sofreu as consequências, ele teve que arcar com as consequências dos seus atos. Mas o que a gente percebe é que, mesmo tendo que arcar com as consequências dos seus atos, Davi não desistiu do Senhor. Ele não se aborreceu com o Senhor. O Senhor disse a Davi que o fruto daquele adultério, o filho que era fruto daquele adultério, haveria de morrer. A criança nasce, fica enferma, Davi ora, jejuma, clama ao Senhor na tentativa de que o Senhor mudasse aquilo que havia dito, mas de fato aconteceu, a criança morreu. E os servos de Davi estavam receosos de dar para ele a notícia de que a criança havia morrido, e ele percebe que havia ali um movimento, e ele pergunta se a criança havia morrido. Eles dizem que sim. E naquele momento Davi se levanta, lava o seu rosto e vai se alimentar e vai adorar ao Senhor. E alguém poderia perguntar, mas inclusive os servos de Davi perguntam: olha, o Senhor antes estava aqui chorando, clamando e tal, e agora que recebe a notícia da morte do seu filho, o Senhor se levanta e age como se nada tivesse acontecido? Ele disse: não. Enquanto ele estava vivo, eu estava clamando ao Senhor, na tentativa e na possibilidade de que o Senhor mudasse aquilo que havia dito e curasse a criança. Mas agora que o Senhor já levou a criança, não há outra coisa a fazer senão adorar ao Senhor. Então, uma coisa que me chama a atenção e que eu acho muito bonito na vida e na atitude de Davi era essa disposição e essa facilidade, essa integridade dele em reconhecer os seus erros, em reconhecer as suas falhas e confessar diante
do Senhor. E aí, voltando para o texto de Provérbios, o versículo 12 do capítulo 3, o sábio diz assim: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Deus nos repreende, nos disciplina, nos corrige, nos pune quando necessário é, porque Ele nos ama. Porque amar não significa concordar. Amar não significa fechar os olhos para o erro do outro. Amar não significa ser conivente com o erro. Amar não significa permitir que continue pecando. Amar também significa corrigir. Amar também significa disciplinar. Amar também significa punir. Isso é uma demonstração de amor. Quem ama, cuida, corrige, disciplina. Isso é demonstração de amor. E é assim que o Senhor age conosco. Portanto, que nós possamos, nessa manhã de quarta-feira, olhar para o Senhor como aquele que nos disciplina por amor, como aquele que nos repreende porque Ele nos quer bem, como aquele que nos castiga quando necessário é, porque Ele quer nos dar lições, para que reconheçamos o quanto somos dependentes dEle, o quanto nós precisamos dEle, e o quanto Ele nos quer perto dEle. Que Deus nos abençoe. Antes de finalizar o programa, eu quero mais uma vez pedir para que você compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais, o máximo que você puder, para que essa palavra alcance também o coração de outras pessoas, tá bom? Que Deus nos conceda um ótimo dia, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, você tem um encontro marcado com o Reflexão e Vida. Deus abençoe, um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser.